A madrugada na Amadora ainda se espreguiçava, tingida de um azul cinzento que prometia mais um dia igual a tantos outros. Amara Oliveira, aos 22 anos, já conhecia de cor a melodia do bairro, o chiar distante do primeiro elétrico, o ladrar madrugador de um cão vadio, o murmúrio dos vizinhos que, como ela, acordavam antes do sol para perseguir o pão. O seu pequeno T1, no terceiro andar de um prédio que acusava o peso dos anos e da negligência, cheirava a café fraco e a lavanda que a avó Dona Lourdes insistia em espalhar pelas gavetas. Amara levantou-se em silêncio, os pés descalços a sentirem o frio do chão de tijoleira. No quarto ao lado, a respiração da avó era um sopro irregular, um lembrete constante da fragilidade que a impulsionava. Dona Lourdes, com os seus 70 e poucos anos e uma tosse que se agarrava ao peito como era teimosa, era o seu norte, a sua família inteira. Preparou um chá de cidreira para a avó, adoçado com o mel que uma vizinha trouxera da aldeia, e deixou na mesa de cabeceira junto com os comprimidos da manhã. "Bênção, avó", sussurrou, depositando um beijo na testa enrugada. A resposta foi um gemido sonolento e um "Deus te abençoe, minha neta". A viagem até ao centro de Lisboa era uma transição diária entre dois mundos. O autocarro apinhado, cheirando a humanidade diversa e a perfumes baratos, serpenteava pelas ruas da periferia, onde os prédios ostentavam cicatrizes de tinta de descascada e estendais improvisados. Depois o metro, um mergulho subterrâneo que a cuspia no coração financeiro da cidade. O Saldanha, com os seus edifícios espelhados, lojas de grife e um formigueiro de gente apressada que parecia não notar a sua existência. Amara sentia-se um fantasma nesses corredores de vidro e aço, uma sombra que se movia para limpar o brilho que outros deixavam para trás. A Prestige Clean, empresa onde trabalhava há quase um ano, ocupava um andar intermédio num desses arranha-céus. O cheiro a produto de limpeza e a café de máquina impregnava o ar. Sofia Antunes, colega na casa dos 40, negra como Amara, mas com um olhar que já vira o mundo e dele desconfiava, cumprimentou-a com um aceno de cabeça cansado. Mais um dia no paraíso, a miúda. O paraíso tinha um anjo caído, ou melhor, um demónio disfarçado, Tiago Valério, o supervisor. Rosto escanhoado, cabelo engomado com gel, fato cinzento impecável que parecia sempre um número abaixo do seu ego inflado. Branco, na casa dos 40, Valério destilava uma autoridade que Amara sentia como um peso constante nos ombros. Naquela manhã não foi diferente. Enquanto Amara espanava uma secretária no escritório de um dos diretores, ele surgiu, silencioso como uma má notícia. Oliveira. A sua voz era oleosa como o seu cabelo. Essa secretária parece que ainda tem o pó de ontem. Ou será que a sua visão não alcança estes detalhes? Algumas pessoas, sabe, têm mais dificuldade com a minúcia. O comentário pairou no ar, carregado de um subtexto que Amara conhecia bem. Não era sobre o pó, que ela sabia ter limpado meticulosamente. Era sobre ela, sobre a sua cor, sobre a sua suposta inferioridade. Engoliu em seco, o nó habitual a formar-se na garganta. "Vou verificar novamente, Sr. Valério." A sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Ele sorriu, um repuxar de lábios que não alcançava os olhos frios. "Acho bem. Eficiência é o que se espera." E afastou-se, deixando Amara com o sabor amargo da humilhação a queimar-lhe a boca do estômago. Sofia, que limpava os vidros da sala ao lado, lançou-lhe um olhar que era um misto de compaixão e resignação. "Não ligues, miúda. Cão que ladra não morde." Mas Amara sabia que alguns cães mordiam, e as suas dentadas, mesmo que invisíveis, doíam profundamente. A manhã arrastou-se sob o olhar vigilante de Valério. Cada tarefa parecia um teste, cada interação uma armadilha. Amara sentia os músculos tensos, a cabeça latejar. A pausa para o almoço, partilhada com Sofia na copa minúscula e sem janelas, foi um breve alívio. "Ele hoje está pior que o costume", comentou Sofia, trincando uma sandes de queijo. "Deve ter acordado com os pés de fora." "Ele está sempre assim comigo, Sofia", desabafou Amara, remexendo na sua marmita de arroz com frango desfiado. "Parece que gosta de me ver embaixo." Sofia suspirou. "Gosta de se sentir grande à custa dos outros, é o que é. Especialmente de quem ele acha que não se pode defender. Tu és nova, és mulher, és preta, és o alvo perfeito para um frustrado como ele." As palavras de Sofia, embora duras, traziam um estranho conforto. Pelo menos alguém via. A tarde prometia ser longa. Amara foi designada para limpar o andar da administração, uma zona geralmente mais calma, mas onde a pressão para a perfeição era ainda maior.
Estava a terminar a limpeza da sala de reuniões principal, um espaço amplo com uma longa mesa de mogno e cadeiras de cabedal, quando o Sr. Vasconcelos, um dos administradores mais velhos e ranzinzas, entrou derrompante. Tinha o rosto vermelho e os olhos a faiscar. — Onde está? Onde é que o meteu? Vociferou ele, olhando diretamente para Amara. Amara recuou, surpreendida. — Desculpe, senhor. Onde meti o quê? Não se faça de desentendida, rapariga. O meu relógio. Um Patek Philippe. Estava aqui nesta mesa antes de você entrar para limpar. A acusação era direta, brutal. O sangue de Amara gelou. Mas eu não vi relógio nenhum, Sr. Vasconcelos. Eu acabei de limpar o pó e aspirar. Não toquei em nada que não devia. Nesse momento, Tiago Valério entrou na sala, atraído pela voz alterada do administrador. Algum problema, Sr. Vasconcelos? Problema? Esta empregada roubou-me o relógio. Valério olhou para Amara, e nos seus olhos ela viu não surpresa, mas uma espécie de triunfo sombrio. Amara, o que tem a dizer sobre isto? A sua voz era falsamente calma. Eu não roubei nada, repetiu Amara, a voz a tremer. Juro que não. Jura? Valério arqueou uma sobrancelha. Sr. Vasconcelos, este tipo de situação é muito grave. A Prestige Clean não tolera comportamentos destes. Amara, é melhor que o relógio apareça rapidamente, ou teremos de tomar medidas drásticas. E isso inclui chamar a polícia. A palavra polícia ecoou na mente de Amara como um tiro. Lembrou-se da humilhação da adolescência, do medo. Olhou para o rosto furioso de Vasconcelos, para o sorriso mal disfarçado de Valério. Estava sozinha. A sua palavra contra a deles. Quem acreditaria nela? Uma jovem negra da periferia, empregada de limpeza, contra um administrador abastado e um supervisor que parecia ter prazer em a destruir. O pânico instalou-se, frio e pegajoso. Mas eu sou inocente, conseguiu balbuciar, as lágrimas a ameaçarem transbordar. Valério deu-lhe um olhar condescendente. Claro que é. Até prova em contrário. E de momento todas as provas apontam para si. Estava sozinha na sala. O relógio desapareceu depois de ter cá estado. É simples, não é? Ele virou-se para o Sr. Vasconcelos. Sugiro que lhe demos algum tempo para refletir e talvez encontrar o objeto perdido, até ao final do dia. Depois disso, não terei outra alternativa senão seguir os procedimentos formais. O tempo para refletir era uma sentença velada. Amara sentiu o chão a fugir-lhe debaixo dos pés. O seu emprego, o sustento da avó, a sua já frágil reputação, tudo estava em jogo por causa de um relógio que ela nunca vira. As horas seguintes foram um borrão de angústia. Valério fê-la continuar a limpar, mas sob o seu olhar constante, cada movimento parecia uma confissão de culpa. Os outros funcionários cochichavam, lançando-lhe olhares curiosos ou acusadores. Ninguém se aproximava. O isolamento era quase tão doloroso quanto a própria acusação. Onde estaria Sofia? Precisava dela, precisava de alguém. Finalmente encontrou Sofia na copa, durante uma pausa não autorizada que Amara arriscou. Os olhos de Sofia estavam preocupados. Ouvi o que se passou, miúda. Aquele Valério é um verme. Sofia, eu não fiz nada. Tens de acreditar em mim. A voz de Amara era um fio. Eu acredito, Amara, acredito. Mas acreditar não chega. Pois não. Sofia acendeu um cigarro, as mãos a tremerem ligeiramente. Este tipo de acusação é lixado, especialmente para nós. O nós pairou entre elas, pesado de significado. Já passei por uma parecida há uns anos. Não foi um relógio, foi uma carteira. Quase fui despedida. Safou-me uma colega que viu quem realmente tinha sido. O que é que eu faço, Sofia? Ele deu-me até ao final do dia. Sofia pensou um pouco, o fumo do cigarro a dançar à sua volta. Precisas de pensar. Em todos os detalhes. Quem entrou e saiu daquela sala hoje? Havia câmaras, alguma coisa fora do normal? Amara fechou os olhos, tentando rebobinar a manhã. O Sr. Vasconcelos já estava na sala quando ela entrou. Ele saiu apressado para uma chamada, deixando a porta entreaberta. Depois regressou, mais agitado. Foi aí que deu pela falta do relógio. Ou já antes. Valério tinha entrado na sala pouco antes dela começar a limpar, para lhe dar instruções sobre um produto novo. Pareceu-lhe que ele demorou mais tempo do que o habitual junto à mesa do administrador. Mas era apenas uma sensação, nada de concreto. As câmaras, lembrou-se Amara. Há câmaras nos corredores, mas não sei se apanham o interior das salas de reunião. Temos de tentar saber, disse Sofia, com uma nova determinação no olhar. E o Vasconcelos? Ele é conhecido por ser distraído. Será que não o perdeu noutro sítio e agora está a culpar a primeira pessoa que lhe apareceu à frente? A pequena chama de esperança que Sofia acendera tremeluziu.
Talvez não estivesse completamente perdida. Mas o tempo corria, e o olhar de Valério, quando cruzava com o dela, era o de um predador que saboreava a captura iminente. A notícia da acusação chegou aos ouvidos de Dona Lourdes através de uma vizinha cuja filha também trabalhava em limpezas, embora noutra empresa. Quando Amara chegou à casa, exausta e com os olhos inchados de chorar em segredo, encontrou a avó sentada à mesa da cozinha, o rosto pálido e as mãos a tremerem enquanto segurava um rosário gasto. Minha neta, a voz da avó era fraca. O que é isto que me vieram contar? Tu, roubar? Amara ajoelhou-se ao lado dela, pegando nas suas mãos frias. Não, avó, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu não roubei nada. É uma armadilha, uma injustiça. Contou-lhe tudo, a voz embargada, o desespero a transbordar. Dona Lourdes ouviu em silêncio, os olhos fixos no rosto da neta. Quando Amara terminou, uma lágrima solitária escorreu pela face enrugada da avó. Eu acredito em ti, minha filha. Sempre acreditei. Mas o mundo é mau para gente como nós. Para os pobres, para os pretos. A nossa palavra vale pouco. Era a sabedoria amarga de uma vida de dificuldades. Uma verdade que Amara sentia na pele. O que vou fazer, avó, se me despedem? Vais lutar, disse Dona Lourdes. E pela primeira vez naquele dia, Amara viu uma centelha da velha força nos olhos da avó. Não sei como, mas não te podes deixar abater. Lembra-te do teu avô, que Deus o tenha. Ele dizia sempre, a dignidade não se compra nem se vende, conquista-se todos os dias. Tu és neta dele, tu tens essa força. As palavras da avó, embora não oferecessem uma solução prática, deram a Amara um novo fôlego. Não estava sozinha, tinha a avó, tinha Sofia e tinha a sua inocência. No dia seguinte, Amara chegou ao trabalho com uma resolução gélida no coração. Sofia esperava à entrada. Tenho novidades, disse em voz baixa. Falei com segurança amigo do meu primo. Ele diz que as câmaras do corredor do andar da administração apanham um bocado da entrada da sala de reuniões. Não muito, mas talvez o suficiente. E mais uma coisa, parece que o Sr. Vasconcelos já se queixou de ter perdido coisas antes e depois encontrou-as no bolso do casaco ou no carro. Uma pequena fenda de luz na escuridão. Precisamos de ver essas imagens, Sofia. Não vai ser fácil. O Valério controla o acesso a essas coisas. Mas o segurança disse que, se houver uma queixa formal, a polícia pode pedir. A ideia da polícia ainda assustava, mas a alternativa, ser despedida e acusada injustamente, era pior. E se o Valério estiver envolvido nisto, Sofia? Ele parecia tão satisfeito. Sofia olhou-a nos olhos. Não duvido de nada vindo daquele traste, mas provar isso é outra história. Durante a manhã, Amara e Sofia tentaram discretamente observar os movimentos de Valério. Ele parecia mais nervoso do que o habitual, atendendo chamadas ao telemóvel em voz baixa, olhando por cima do ombro. Quando o Sr. Almeida, o gestor de operações da Prestige Clean, um homem de meia idade, calvo e com um ar permanentemente preocupado, chamou Amara ao seu escritório ao final da manhã, o seu coração afundou. Seria agora. Sofia apertou-lhe o braço antes de ela entrar. Lembra-te do que és, miúda. Firme. O escritório do Sr. Almeida era impessoal, decorado com diplomas e gráficos de produtividade. Tiago Valério já lá estava, sentado numa cadeira em frente à secretária do gestor, com um ar de falsa solenidade. Amara Oliveira, por favor, sente-se, disse o Sr. Almeida, a voz neutra. Como sabe, temos uma situação muito delicada em mãos. O Sr. Vasconcelos apresentou uma queixa formal pelo desaparecimento do seu relógio, avaliado em vários milhares de euros. E, infelizmente, a Amara foi a última pessoa a estar na sala antes do desaparecimento. Valério interveio, a voz untuosa. Eu tentei dar-lhe uma oportunidade para resolver isto discretamente, Sr. Almeida, mas ela insiste na sua inocência. O sarcasmo era palpável. Amara respirou fundo. Olhou para o Sr. Almeida, depois para Valério. Sr. Almeida, eu sou inocente. Não vi, não toquei, não tirei nenhum relógio. Trabalho aqui há quase um ano. Nunca houve uma única queixa contra mim. Isto é uma injustiça. Compreendo que seja uma situação desagradável para si, Amara, disse o Sr. Almeida, mas os factos são os factos. O Sr. Vasconcelos está muito exaltado, ameaça processar a empresa se o relógio não aparecer. E a minha palavra não conta? Perguntou Amara, a voz a ganhar uma firmeza que a surpreendeu. A palavra de uma empregada de limpeza negra contra a de um administrador? O Sr. Almeida pareceu desconfortável. Não se trata disso. Trata-se exatamente disso, interrompeu Amara, a indignação a sobrepor-se ao medo. O Sr. Valério
Desde que aqui trabalho, que me trata com desdém, que me sobrecarrega de trabalho, que faz comentários. Isso é irrelevante para o caso, cortou Valério, levantando-se. Ela está a tentar desviar as atenções. Não estou. Amara também se levantou. Eu sei que o Sr. Valério entrou naquela sala pouco antes de mim, e sei que o Sr. Vasconcelos é conhecido por ser distraído e perder coisas. Por que é que ninguém investiga isso? Por que é que a culpa recai automaticamente sobre mim? Olhou para o Sr. Almeida. Peço que vejam as imagens das câmaras de segurança do corredor. Podem não mostrar tudo, mas podem mostrar quem entrou e saiu e a que horas. Valério riu-se. As câmaras. E o que espera provar com isso? Que não levitou o relógio pela janela? Espero provar que há mais nesta história do que aquilo que o senhor quer fazer crer, retorquiu Amara. A adrenalina corria-lhe nas veias. Já não tinha nada a perder. Almeida olhava de um para o outro, o seu ar preocupado a intensificar-se. As câmaras... Tiago, é possível aceder a essas imagens? Valério hesitou por um instante. Claro, Sr. Almeida, mas não creio que vá adiantar de muito. É uma perda de tempo. Mesmo assim, disse o Sr. Almeida, penso que, dadas as circunstâncias e para sermos justos com todas as partes, devemos verificar. Tiago, por favor, trate disso. E Amara, aguarde novas instruções. Até lá. Está dispensada das suas tarefas de limpeza no andar da administração. Fique na copa. Era uma pequena vitória, mas uma vitória. Valério saiu da sala com o rosto crispado de raiva. Amara sentou-se novamente, as pernas a tremerem. Tinha falado, tinha-se defendido. Na copa, Sofia esperava, ansiosa. Quando Amara lhe contou o que se passara, Sofia abraçou-a com força. Conseguiste, miúda. Pelo menos fizeste-os mexerem-se. A espera foi excruciante. Cada minuto parecia uma hora. Finalmente, Almeida atalhou-se e foi. Almeida chamou novamente Amara e Sofia ao seu escritório. Desta vez, Valério não estava presente. Sentem-se, por favor. O tom do Sr. Almeida era mais suave. Vimos as imagens das câmaras. Como a Amara disse, não mostram o interior da sala, mas mostram claramente os movimentos no corredor. Fez uma pausa. As imagens mostram o Sr. Valério a entrar na sala de reuniões uns 10 minutos antes da Amara e a sair muito apressado cerca de 5 minutos depois. E mostram-no a mexer em algo no bolso do casaco enquanto se afastava pelo corredor. Amara prendeu a respiração. Sofia arregalou os olhos. Além disso, continuou o Sr. Almeida, contactamos discretamente o Sr. Vasconcelos. Parece que depois de alguma insistência da sua esposa para que procurasse melhor, o relógio foi encontrado. Estava no bolso interior de um outro casaco que ele tinha usado no dia anterior. O alívio que inundou Amara foi tão intenso que quase a fez desmaiar. Lágrimas vieram-lhe aos olhos, desta vez de pura exaustão e gratidão. O relógio tinha aparecido. Ela estava livre da acusação. Então está tudo resolvido? Perguntou Sofia. O Sr. Almeida suspirou. Em relação ao desaparecimento do relógio, sim. Amara está ilibada de qualquer suspeita e peço-lhe as nossas sinceras desculpas pelo transtorno e pela angústia que esta situação lhe causou. As palavras pareciam formais, ensaiadas, mas Amara aceitou-as. E o Sr. Valério? Perguntou Amara, a voz ainda trêmula. O que as câmaras mostraram, ele a mexer no bolso. O comportamento do Sr. Valério está a ser, e continuará a ser, alvo de uma avaliação interna, disse o Sr. Almeida, evasivo. A empresa não tolera qualquer tipo de conduta inapropriada, mas isso é um assunto interno. Ele pigarreou. Amara pode retomar as suas funções normais amanhã, e como forma de compensação pelo sucedido, a empresa gostaria de lhe oferecer um pequeno bônus no próximo salário. Um bônus. Era essa a medida da sua angústia, do seu medo, da humilhação. Amara olhou para Sofia, que lhe deu um pequeno aceno de cabeça, como quem diz aceita, é o melhor que se arranja. Obrigada, Sr. Almeida, disse Amara. Não havia triunfo na sua voz, apenas um cansaço profundo. Quando saíram do escritório, Valério estava no seu posto, perto da máquina de café, a fingir que lia uns papéis. Lançou-lhes um olhar carregado de ódio quando passaram. Amara sustentou-lhe o olhar por um instante e pela primeira vez não sentiu medo, apenas uma fria repulsa. Ele sabia que ela sabia, ou pelo menos desconfiava do seu papel sórdido em toda aquela história. A sua autoridade sobre ela tinha sofrido um golpe, talvez irreparável. A notícia da inocência de Amara espalhou-se rapidamente. Alguns colegas vieram dar-lhe os parabéns, um pouco sem jeito. Outros continuaram a evitá-la, talvez por lealdade a Valério, talvez por desconforto. Mas algo mudara, Amara sentiu. Naquela noite, ao chegar a casa,
encontrou Dona Lourdes a rezar na pequena sala, à luz de uma vela a bruxulear em frente a uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Quando Amara lhe contou que tudo se tinha resolvido, que o relógio aparecera e que ela estava livre de culpas, a avó chorou de alívio, abraçando-a com força. Eu sabia, minha neta. Eu sabia que a verdade havia de vir ao de cima. Deus é grande. Sentadas à mesa a partilhar uma sopa quente de legumes, Amara sentiu um peso a sair-lhe dos ombros. Não era uma vitória completa. Valério continuaria ali, provavelmente impune das suas piores ações. A avaliação interna da empresa cheirava-lhe a pouco mais do que uma palmada na mão, se tanto. O bônus era um gesto oco. Mas ela tinha lutado. Tinha falado quando todos esperavam que se calasse. Tinha enfrentado o medo e a injustiça com a pouca força que tinha. E no seu pequeno mundo, isso era uma revolução. Nos dias que se seguiram, o ambiente no trabalho continuou tenso. Valério evitava Amara, mas os seus olhares azedos seguiam-na pelos corredores. No entanto, já não tinham o mesmo poder. Amara descobriu uma nova firmeza em si mesma. Continuava a fazer o seu trabalho com o mesmo esmero, mas agora caminhava de cabeça erguida. As microagressões não desapareceram por completo, mas ela encontrou formas de lhes responder, por vezes com um silêncio digno, outras com uma pergunta direta que desarmava o agressor. Sofia tornou-se a sua aliada mais próxima, uma irmã de armas naquela batalha diária. Certa tarde, à saída do trabalho, enquanto esperava o autocarro na paragem movimentada do Saldanha, Amara viu um cartaz colado num poste. Anunciava uma associação de apoio a trabalhadores imigrantes e minorias étnicas, oferecendo aconselhamento jurídico gratuito e apoio contra a discriminação. Anotou o número de telefone. Talvez, pensou ela, houvesse outros como ela, que precisavam de saber que não estavam sozinhos. A luta não tinha acabado. O mundo não se transformara num lugar justo da noite para o dia. Mas Amara Oliveira já não era a mesma. A jovem tímida e assustada dera lugar a uma mulher que, mesmo nascida na sombra da periferia, com a pele escura que tantos usavam para diminuir, descobrira o brilho da sua própria voz, a força inquebrantável da sua dignidade. E essa, ela sabia, era uma luz que ninguém, nem mesmo o mais arrogante dos Tiagos Valérios, poderia apagar. O seu caminho seria longo, mas ela caminhava agora com a certeza de quem se conhece e se respeita. E isso, no final de contas, era a maior vitória de todas.